Hoje, 26 de janeiro de 2026, segunda-feira, vamos começar o estudo, leitura com notas de 2 Pedro, capítulo 1, com oração. Senhor Deus, abençoe este estudo da tua carta, inspirada por São Pedro, para nós crescermos na graça, no conhecimento da tua paz em Cristo Jesus, nesse mundo de guerras, nesse mundo de tantas aflições e perseguições. Abençoe Israel, que agora encerra aquela guerra com o Hamas, devolveu o último sequestrado, embora o corpo somente. Você conquista teus filhos para a conversão do Messias verdadeiro, Jesus Cristo, em paz, para Israel, para todas as nações, também o presidente Trump, nessa questão do Irã, nessa guerra que se aproxima, já é profetizada pelo teu profeta. Enfim, Senhor, abençoa esta semana para os nossos ouvintes, converte os corações para a tua graça e teu reino, de paz e vida eterna, na segunda vida que nós teremos, na terceira, no céu, no paraíso, depois ressurreto com Cristo Jesus na terra, para reinar sobre as nações no milênio e também no estado eterno. Amém. This for Alf, reverendo, igreja. Word Ministry for Jesus Anointed Church. 2 Pedro, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz, vocês multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então nós recebemos uma fé valiosa, por quê? Porque ela é uma fé verdadeira, é uma fé cósmica, é uma fé da alma, para a salvação da alma, que dá vida a esse corpo e movimenta toda a humanidade. E vem de Deus, pelo suspiro de Deus. Tem uma oração judaica que agradece pelo suspiro de Deus da vida e de cada momento. Graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, nosso Senhor Jesus, Ele derrama o seu Espírito e chama uma nova igreja, uma nova família, além de Israel se convertendo à sua palavra, à sua visão cósmica, à sua filosofia e ideologia cósmica e ciência cósmica. Nós não podemos ter outra ciência diferente da ciência cósmica de Jesus Cristo. O grande problema hoje da humanidade é que eles inventam doutores que criam falsas ciências, sejam médicas, sejam físicas, químicas, filosóficas, psíquicas da alma. Primeiro dizendo que a alma não existe, ou dos anjos, dizendo que o diabo não existe, etc. Nós não temos outro conhecimento senão de Jesus Cristo, em Deus, e crucificado por nossos pecados. Outra história senão da Bíblia, contada, preservada, reescrita, traduzida para nós, né, na linguagem Almeida Corrigida Fiel, do ex-padre Almeida Corrigida Fiel. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Aqui Pedro está combatendo aqueles gnósticos que diziam que tudo é conhecimento e tudo é espírito e alma e o corpo não tem importância. E hoje o problema da cremação, né, de pessoas é muito grave, porque isso é um hábito gnóstico que está sendo introduzido no mundo, nas cidades, até por pressão econômica para as famílias cristãs, pelas quais nos têm otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então as paixões que há nesse mundo foram tomadas pelo anjo invejoso, Satanás, diabo que caiu da terra, na terra, do céu, por invejar nosso corpo material. Ele quer possuir nosso corpo material, quer destruir o nosso corpo material, porque ele é um anjo que não tem corpo, ele é um espírito. E quando ele viu a beleza do corpo humano, da natureza humana, criada por Deus, da natureza material, da energia condensada na matéria, pela vontade de Deus, a energia não era condensada assim como era neste mundo material. Existia apenas o mundo espiritual dos anjos. Mas quando Deus criou nós, os homens, e esse universo para os homens, para a sua imagem e semelhança. Então ele nos fez a imagem e semelhança dele mesmo. Quanto dos anjos, ele criou os anjos como seres racionais, celestes, espirituais, mas os anjos não eram a imagem e semelhança de Deus. Nós somos, porque temos um corpo material. E esse corpo deve ser valorizado, esse corpo deve ser cuidado, bem alimentado, bem nutrido, bem exercitado.
Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto se as virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ansiosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição em que fostes contemplados, pois se agir desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprido e entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Pedro deixa claro que a fé sem obras é morta, como Tiago disse. Ela tem que exercitar, tem que ser aplicada com esforço na nossa alma, na nossa vida, no nosso entendimento, na nossa consciência, porque tudo está baseado na nossa consciência. Então a gente não pode ser de uma consciência morta, cega, dormida, que não se importa com a graça de Deus em nós, a fé, a paz. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia tenho empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Aí está, então, a fé de Pedro. A fé de Pedro é o conhecimento de Jesus Cristo, com aplicação e esforço à piedade, ao amor, à fraternidade, o domínio próprio, a perseverança e a ciência da palavra, do conhecimento de Deus. Então nós não devemos nos ater a uma teologia que diz que é tudo pela fé, pode pecar à vontade, que é tudo pela fé. Se você tem fé em Jesus, então você vai ser salvo. Não, Jesus ele não é uma filosofia, não é uma teologia. Jesus é uma pessoa. Então, quando você diz isso, ou alguém pensa assim, ou o diabo faz isso na cabeça da gente, põe essas ideias, a gente tem que responder para o diabo. Você acha que Jesus, como disse Paulo, é ministro do pecado? Então, a gente tem que fazer tudo honestamente, tudo direito, tudo correto, tudo legal, evitando o crime e o pecado sempre. O crime diante das autoridades e o pecado diante de Deus. Nem sempre o pecado é crime para as autoridades humanas, né? Então nós temos essas duas obrigações. Aí disse, mas o governo está tomando muito imposto, está roubando, mas tem que se acertar com o governo. Mesmo que a gente seja escravo do governo, né? Se a gente não puder ser livre, o governo não quiser que a gente seja livre e ele tiver mais força, e ele nos enganar, ele fraudar a eleição, fraudar a mídia, a informação, ocultar o roubo, a opressão que está fazendo, e nós nos tornarmos escravos, seremos ainda de Cristo. Isso, mesmo escravos. Mas nós não devemos sair da legalidade, devemos acertar nossa vida com Deus, com as autoridades. E, claro, pacificamente nós devemos falar quando pudermos, né? E até nos sacrificar, de certo modo, de certa maneira, pela justiça, pela verdade, no nosso país, no mundo, entre as nações, como agora na Nigéria, né? Ajudando, cooperando as missões de reconstrução das igrejas que foram incendiadas pelos muçulmanos na Nigéria, né? E agora com as famílias também cristãs no Irã, que estão sofrendo, estão sendo mortos, massacrados. Então essa fraternidade tem que ser também universal, que somos uma família só na fé de Cristo. Porque não seguimos fábulas vergonhosamente inventadas. 16. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhos oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, e quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou, este é o meu Filho amado em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos esta voz, vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasce em vossos corações. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, se aqueles homens foram santos e orientados pelo Espírito Santo, agora mais do que nunca, nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Jesus no seu quarto, ora e ouve a voz do Espírito Santo para a sua vida, para os seus problemas, e Deus vai iluminar o seu pensamento, vai lhe dar essa resposta na sua inteligência.
Ele ilumina a sua inteligência para resolver, para tomar decisões. Assim nós somos orientados pelo Espírito Santo de Jesus todos os dias. Por isso devemos acordar até de preferência de madrugada para orar, falar com Deus. E aqui Pedro está nos dizendo que ele não está falando isso, ele não está colocando uma fábula engenhosa, inventada, ou uma filosofia, uma ideologia comunista, ou da teologia da libertação comunista, ou capitalista, ou qualquer outra coisa. Ele está colocando Cristo, né? A pessoa de Cristo. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, lá no monte do Getsemane, da aflição que Jesus suou sangue antes da Páscoa dele. Então Deus mostrou toda a sua glória ali, desceu sobre Cristo, sobre o monte, e eles tiveram temor, porque apareceu até Moisés e Elias ali. Então para Deus nada é impossível, mesmo que Moisés tenha sido morto, Elias arrebatado, mas Deus traz eles aqui, eles estão vivos, como Jesus disse. Mas nós não devemos procurar morto. Cuidado, não procure morto, nem conversa com morto. Quando Pedro, os apóstolos, viram Moisés e Elias, não pediram para falar com Elias nem Moisés. Mas Deus é que os mandou. Então é Deus que tem esse poder sobre os santos que não são mortos. Os que estão com Deus não são mortos. Mortos são aqueles que estão no inferno. Aqueles que vão ser jogados no lago de fogo, aqueles que não creram na palavra de Jesus, nos profetas. E essa luz, que é a profecia, nos orienta hoje nessas guerras, nessas políticas que nós estamos vendo. Muitos ficam desorientados, mas os Estados Unidos, Reino Unido ali, quem são? São a besta que sobe do mar. Eles dominam o mar com seus porta-aviões. No Apocalipse, nós vamos fazer um estudo no futuro, o Apocalipse, para dar mais entendimento sobre isso. E a Rússia, a China e a Europa, grande parte da Europa, é a besta que sobe da terra e a mulher prostituta que fica em cima de 10 reinos pagãos, né? Que querem destruir a mulher, mas não podem. A mulher das suas prostituições e a grande Babilônia do comércio mundial, que nós só temos aí muitas guerras por causa do comércio mundial, por causa do dinheiro, da riqueza, do ouro, o ouro da terra, né? E o comércio, os navios do mar, aí os Estados Unidos aprendeu navios. Então nós estamos vendo o Apocalipse. Eu, quando tive lá no Morumbi, há 25 anos atrás, né? 25 anos aí, 2001, dia 12 de dezembro, lá no Morumbi, lá na TV Bandeirantes, falando que a voz de Jesus, tudo se cumpriu o que ele falou naquele espalho, dava um testemunho, Jesus falava ali, ao contrário da fita, e estava falando muitas coisas que aconteceram, e alguma que vai acontecer, que é a terceira guerra, o Armagedon, a última guerra. Já aconteceu a guerra de Gaza, ele tinha falado, o tsunami, 2004 tinha falado, o terrorismo e a invasão de fronteiras. Esse é o grande problema hoje das nações, invasões de fronteira, migração na Europa, nos Estados Unidos, está com esse problema de expulsar os migrados, etc. E o narcotráfico, que o tráfico é droga, sempre a base de Satanás para estabelecer o seu culto e o fim da humanidade. Né? Já nos tempos pagãos, eles já usavam as drogas para cultuar os demônios, de falar com os mortos, etc. Então isso tudo já está na religião pagã dos demônios, no mundo todo. Jesus Cristo veio para desmascarar as obras do diabo, diz a palavra. Então nós temos que andar firme nesse estudo, temos que andar firme no conhecimento de Deus e rezar pela salvação nossa, nossa família e nossos familiares. E agora eu encerro o primeiro capítulo com um apelo, dizendo que se você não aceitou Jesus, faça-o agora. Confesse seus pecados, aceite Jesus como teu único Deus, verdade e palavra sagrada. Procure uma confissão dos teus pecados, uma orientação, uma comunidade cristã, um batismo. Você que nos assiste agora, eu deixo a minha bênção e o agradecimento em nome do Pai, Deus que é Filho e Espírito Santo, agora e sempre, você e a sua família. Dê um like, compartilhe se gostou, para que outras pessoas entendam, conheçam Jesus, a fé que salva as almas. Também para poder ir para o céu, escapar da morte, da segunda morte eterna, e ter a salvação no paraíso, depois a ressurreição, como no sudário. O corpo desmaterializado de Jesus rematerializou e queimou as fibras, deixou o sinal da sua crucificação no sudário de Turim. Assim nosso corpo será então desmaterializado e será materializado não mais com a física de Mendeleev, nem a química de Mendeleev, nem a física de Feynman ou de Einstein, mas será com a nova física e uma nova química do céu, do novo cosmos, que já começou no corpo de Cristo. Amém, graças a Deus. Esse que falou, Reverendo Alves. Um abraço, Word Ministry for Jesus, Anointed Church. Até uma próxima oportunidade.